Muito boa tarde, caríssimo ouvinte da Rádio Alta Tensão, e sejam muito bem-vindos ao nosso programa Amigos à Conversa. Como sabem, chamo-me Vítor Silva e tenho na minha companhia o Ricardo Jerónimo, que é um dos membros dos Birds Are Indie, uma banda de Coimbra, originária de Coimbra. Ora, Jerónimo, muito obrigado por estares aqui comigo para esta pequena conversa. Olá, obrigado eu por me teres videotelefonado. É isso mesmo. Ora, se calhar até podemos começar logo pelo início também dos Birds Are Indie, para sabermos também melhor como é que foi criada a banda e depois o percurso até aos dias de hoje. O que é que achas? Achas bem? Esta banda nasceu um bocadinho como a maioria das bandas, mas também um bocadinho como normalmente não acontece, porque nasceu assim um bocado por acaso e sem querer. Na verdade, fui eu e a minha namorada de há muitos anos, que em casa uma vez pegámos numa guitarra e num xilofone, ou o que foi, e resolvemos fazer uma canção só para passar o tempo. E por causa disso dissemos, espera aí, não, fizemos uma canção, portanto temos uma banda, agora temos que fazer tudo o que as bandas fazem, que é fazer mais canções, ensaiar, fazer concertos, fazer discos. E já agora, desculpa interromper, vocês já tinham algum percurso musical anteriormente, individualmente ou não? Ou não tinha nada e só começaram naquela altura com essa brincadeira, entre aspas? Não tínhamos, Não tinha nada. começámos com 30 anos, que é já para estas coisas considerado tarde. E então o nosso percurso enquanto banda foi um processo de construção para nós próprios enquanto músicos e nós os três enquanto banda, em todas as facetas do que é ter uma banda, né? Aprender a fazer discos, aprender a tocar ao vivo, aprender a fazer digressões, aprendemos enquanto fazemos, enquanto fomos fazendo. E então para quem nos foi seguindo, acho que também pode ter sido não sei, um bocadinho diferente em relação a outras bandas, porque foram-nos vendo crescer como se fôssemos umas crianças que ao início sabiam 3 acordes, depois começaram a aprender outras coisas. Enfim, tivemos um bocado essa particularidade, não é nem bom nem mau. Foi assim. Exato, e em relação aos instrumentos, estás a falar então que depois começaram com 3 acordes, vocês também não sabiam tocar instrumento nenhum na altura? Ou também já tinhas algumas bases? Não sabias nada? Não, eu sabia tocar guitarra, mas sabia mais ou menos, não é? A Joana é que não. Porque vem assim aqui mesmo, os instrumentos que vocês tocam. São muitos, não é? São muitos. Até aproveito também já agora para apresentar também a banda. És tu, Ricardo Jerónimo, que estás na voz, guitarra elétrica, guitarra acústica, ukulele, baixo, teclados, piano, caixa de ritmos, é uma panóplia. Para quem não sabia tocar nada, só guitarra nesse caso, é fantástico. Depois também tem a Joana Corker, que é a tua esposa atualmente, se calhar, exato, que está na voz, bateria, percussão, teclados, sintetizador e kazoo. E depois o Henrique Toscano, que entrou posteriormente, depois vocês terem começado a brincar e a criar então estas músicas com guitarra elétrica, bateria, percussão, baixo, caixa de ritmos e coros. Como é que foi também esse descobrirem-se na música e também depois aprofundar assim com tantos instrumentos? Parece que não é muita coisa, não é? Que vocês tiveram de começar aí a dar uns toques pelo menos e aprofundar um pouco mais em alguns. Sim, foi mesmo um processo é como dizes, mesmo um processo de descoberta, porque imagina, quando és uma criança e resolves fazer desenhos, se calhar primeiro começas a fazer uns gadafunhos com lápis de cera, não é? Mas depois descobres lapiseiras, e depois marcadores, e depois um papel um bocadinho com mais textura, e depois aguarelas, e depois pincéis, e começas a querer experimentar estas novas ferramentas, e connosco aconteceu exatamente a mesma coisa, ok, apareciam-nos ou íamos experimentando ou comprando instrumentos novos e a existência desses instrumentos novos normalmente explotava novas facetas na maneira de fazer música ou na maneira de as tocar ao vivo, que depois uma coisa influenciava a outra, porque começávamos a tocar ao vivo de uma certa maneira. Ok, então no próximo disco vamos gravar isto desta maneira, que é para depois realmente tocarmos ao vivo assim. Então foi mesmo um processo de autodescoberta enquanto músicos autodidatas, que somos os três, porque a Joana começou mesmo do zero. Eu já sabia tocar guitarra, o Henrique também sabia tocar guitarra, aquele saber tocar guitarra que qualquer miúdo de 14 anos que pega numa guitarra aprende, não é?
Mas a Joana começou mesmo literalmente do zero. Do zero. Ela ao início era um sofrimento, dizia que era incapaz de tocar bateria ou de tocar teclados e cantar ao mesmo tempo. Pois. Pronto. E com a prática foi aprendendo, a verdade é essa, foi aprendendo e agora faz. Exato. E como é que foi também a descoberta do instrumento principal, a voz? Como é que também tu e a Joana, que dão mais voz também às músicas, descobriram que, epá, também temos aqui um instrumento que conseguimos também expor e passar lá para fora? Como é que foi também essa descoberta? Esse é talvez o mais difícil, porque é sempre um pouco estranho para qualquer pessoa ouvir a sua própria voz, normalmente é estranho. Para a Joana foi um choque muito grande, para mim já não foi um choque tão grande, porque eu uns anos antes fiz rádio aqui na Rádio Universidade de Coimbra, Mais e fácil. portanto já tinha essa habituação. Mas também tem sido uma descoberta, uma evolução constante, porque nós cantávamos de uma certa maneira há 12 anos, ou há 15 quase, e agora cantamos de outra, e queremos cantar de outra, e queremos experimentar novas maneiras de cantar. Por isso, enfim, qualquer arte, qualquer músico está sempre a evoluir, não é? E quer Claro, sempre claro. experimentar coisas diferentes. Acho que é raro o que diga, não, eu quero estagnar e ficar nisto para sempre. A diferença é que nós começámos mesmo, parecíamos crianças quando começámos, só que começámos logo a ter discos, a fazer os nossos próprios, não é? Começámos a fazer os nossos, ninguém nos pôs, disponibilizou as coisas, nós fizemos por nós, olha, vamos fazer uns discos, vamos fazer uns concertos, fantástico. Depois as pessoas começaram a se interessar por Mas é fantástico esse início, esse processo, e depois é tudo uma progressão, não é? Que se vai tendo sempre. A cada ano praticamente, ou até menos, que vocês também com a experiência vão sempre colocando também ou a voz ou mesmo os instrumentos consoante aquilo que vocês querem na altura e consoante também a vossa experiência que vocês vão tendo. Vocês então começaram, a banda começou a ser formada em 2010, se calhar começou a ser aquelas primeiras brincadeiras um pouco antes, não é? Foram começando a desenvolver, depois em 2010 formaram a banda. Em 2010 já estavam os três, ou estavam só vocês os dois? Não, em 2010 comecei eu e a Joana e começámos mesmo em 2010. Essa brincadeira foi mesmo em 2010. Essa tal noite em que fizemos a primeira canção foi em fevereiro de 2010. Nós consideramos o nosso nascimento em fevereiro de 2010. Quando fizemos a primeira canção. Se fazemos uma canção, somos uma banda. Tudo começou. E já agora qual é que foi a primeira canção que vocês fizeram? Chama-se We're Not Coming Down. E está no primeiro EP. Primeiro EP. Exatamente, o primeiro EP, que é o Lovebirds Hate Pollen, que vocês lançaram em 2010, logo também na altura. Já lançámos tipo, acho que foi foi verão de 2010. E esse primeiro EP tinha quantas músicas? Na altura, acho que eram 4 ou 5, talvez. Mesmo assim, vocês também fizeram sempre, estavam entusiasmados na altura, não é? Começaram logo a fazer várias músicas rapidamente. Imagina, em fevereiro fizemos a primeira, depois as outras devem ter aparecido durante um mês seguinte, depois no mês seguinte se calhar gravámos e depois mandámos fazer CDs e as capas e não sei o quê, e em junho já está, e depois em outubro tivemos o primeiro concerto. Portanto, foi assim uma coisa muito rápido, foi fantástico. Foi uma brincadeira que depois começou lentamente a tornar mais séria. E já agora, como é que foi depois também esse primeiro concerto em outubro? Acredito também para vocês que não estavam no mundo da música, não é? Seja uma coisa completamente diferente e se calhar tinham até receio, não é? De subir ao palco pela primeira vez, não é? Como é que foi essa experiência? E não estava sequer assim muito nos planos, mas a verdade é que o primeiro convite que tivemos para fazer um concerto foi em Évora, num espaço que ainda existe e depois voltámos a tocar lá mais vezes, que se chama Sociedade de Harmonia Évorense. E na altura, quem estava a fazer a programação na altura do espaço enviou-nos um e-mail a perguntar se nós queríamos lá ir tocar. Eu não tenho ideia que ele soubesse que esse seria o nosso primeiro concerto. Na altura ele acho que nos conheceu no MySpace, onde a malta na altura punha as coisas, que era o MySpace. E pronto, e nós resolvemos aceitar, na altura só eu e a Joana, porque como era tão longe de Coimbra, se corresse mal, pronto, morria ali, ninguém soube de nada. Nós quando fomos não dissemos a ninguém. Mas pronto, aquilo depois lá teve a sua divulgação e houve até alguns amigos de Coimbra que foram
de surpresa até Évora ver o concerto. Nós só sabemos que eles iam quando começámos o concerto e eles estavam à nossa frente. E que tal foi o feedback pós-concerto daquilo que vocês fizeram? Na verdade correu bem, correu ingenuamente bem, não é? Eu já não tenho bem noção, mas era eu e a Joana a tocarmos muito acanhados, de certeza, a Joana muito nervosa, eu não fico assim muito nervoso em geral, mas pronto, foi aquela coisa que tínhamos para aí 8 ou 9 músicas, eu a falar muito entre as músicas, a falar com as pessoas, a apresentar as canções, a contar a nossa história, era ali uma coisa um bocado de sala de estar, não era muito informal. E as pessoas aparentemente apreciaram isso. Estavam alguns amigos de Coimbra que se calhar também ajudou a quebrar um bocado o gelo com o público e tal. E como correu assim aceitavelmente bem, não foi um fiasco que nós pensávamos que ia ser, depois continuámos a aceitar convites. Fantástico. Bem, mas é fantástico até pronto, aí, de forma tão rápida, não é? Até longe da vossa terra natal, que é Coimbra, serem logo chamados para um concerto, parece que é fantástico. E dá logo para ver também a qualidade também musical que vocês começaram logo também a colocar, pronto, e mesmo a nível de voz, também tens um timbre muito bom, muito fixe, muito bom, que dá logo também para ver, parece assim aqui, são bons, vamos já começar a ouvir e a pegar para levar para os concertos. Já agora, em relação a influências, já estive aqui a ver algumas, mas queres-nos dizer aí algumas das vossas influências que foram tentando passar um pouco para as vossas músicas, logo desde o início, e se calhar também agora, que agora também já podem ter algumas influências diferentes? Eu acho que nunca tentámos transpor para a música que fazemos as nossas influências. Nunca dissemos, olha, vamos fazer uma música à maneira de, ou ouvi este disco, quero fazer um igual. Não. Agora, de certeza que é inevitável que tudo o que nós ouvimos até hoje, em termos de música, de alguma forma esteja cá dentro do nosso ADN, quando vamos fazer alguma coisa, esteja cá isso, não é? Isso é natural. Nem que seja portanto, as influências... mais a nível de estilos e afins, quando a vez pode ficar sempre alguma coisa, isso fica sempre. Sim, e as influências acabam por ser, de certeza, coisas que nós ouvimos desde miúdos imenso e que sabemos de cor, até coisas que ouvimos muito recentemente, até coisas que nem sequer gostamos, mas que, e que ativamente não ouvimos, mas que somos bombardeados na rádio, não seja. E certeza que também acaba por ser uma influência. E depois de vez em quando pode ficar. Exatamente. Nem que seja para dizer assim, não, eu estou a fazer aqui, não, isto está-me a parecer que estou a ir para um caminho que eu não gosto, que é então não vou por aqui, nem que seja por isso, mas de certeza que há coisas que eu não gosto e que não ouço, que também me vão de influenciar de alguma maneira. Claro, isso vai. Por isso, está-te a dizer, eu posso começar a dizer nomes de bandas que eu, a Joana e o Henrique gostamos, posso começar agora e acabamos daqui a 4 horas. Pois, claro. Essa nem é muita coisa. Nós gostamos muito de bandas e de música e vamos muito a concertos e íamos quando éramos putos e gostamos muito mais até de ir a concertos de salas do que ir a festivais, porque o festival é, embora tenha os seus méritos e vamos a alguns e pronto, mas é quase um circo musical que para nós não nos apela tanto quanto ir a uma sala e ver um concerto. É diferente, que aquilo é sempre a aviar, podemos assim dizer, que entre um sai outro, não há aquela coisa de concerto mesmo para se ver mesmo e em condições, é sempre um pouco diferente. Pronto, vocês então logo no início lançaram então aquele primeiro EP, depois vocês estavam cheios de gás e lançaram uns quantos EPs seguidos, não foi na altura? Lançaram logo em 2010, então foi aquele primeiro que dissemos, também foi o Life is Long, logo também em 2010. Em 2011 lançaram 3 EPs, um deles em cassete. Mas esse em cassete foi mesmo aqui um daqueles gostozinhos que quiseste pôr na mesma platina, mesmo uma cassete, que a cassete já não é muito utilizada, não é? Sim, a cassete na verdade o que faz é compilar os 2 primeiros EPs, em que um está do lado A, outro lado 1, lado 2, não é? Da cassete. E na altura isso foi feito porque foi 2 rapazes tinham uma editora de cassetes chamada Cakes and Tapes. Um era cá de Coimbra, outro era da Aveiro, ali da zona de Aveiro. E eles editavam várias bandas em cassete. Pronto. E convidaram-nos. E nós dissemos, olha, porque como
Os primeiros EPs, alguns já não tínhamos, porque nós fazíamos os EPs à mão, então, olha, se fizermos 50 cassetes, são menos 50 EPs que temos que fazer à mão, em CD, e é um formato diferente, e havia sempre, e aquilo esgotou logo, porque há sempre colecionadores e malta que gosta de ter coisas em cassete. E lembro-me da altura, em alguns concertos, ainda algumas pessoas dizer, vou-te comprar porque no carro ainda tenho cassetes, e assim ouço no carro. Pronto. Enfim, parece que estamos a falar de uma outra era qualquer. Mas isto aconteceu tão recente, em 2011, foi aqui há uns anos, 13 anos só, mesmo há pouco tempo. Mas vocês então continuaram sempre aí com os EPs em 2011, depois em 2012 lançaram um EP, 1, 2, 3, 4, e também lançaram o vosso primeiro álbum, não é? Em 2012, que All Music Fits Our Silence. Como é que foi também esse lançamento do primeiro álbum? Acredito que também tenha sido especial, não é? Sim, acho que foi assim uma progressão normal, não é? Já tínhamos lançado assim, sempre que lançávamos o EP é porque tínhamos 2 ou 3 músicas novas, ou uma música de Natal, ou uma gravação ao vivo qualquer, e íamos lançando, porque o nosso objetivo era ir registando as coisas, e depois como as pessoas iam tendo interesse em comprar no final dos concertos e assim, pronto, nós continuávamos a fazer. E o álbum, pronto, foi aquela coisa lógica de, ok, vamos fazer aqui uma coisa com mais extensão, com uma fabricação já em fábrica, uma duplicação dos CDs já em fábrica, com uma capa feita em fábrica, pronto, com a própria embalagem mais cuidada, etc. Pronto, foi aquela coisa. Temos aqui mais 12 músicas, ok, vamos juntá-las num disco. Mas esses primeiros 2 anos, 3, podemos até quase dizer 3, foi uma fábrica de fazer músicas, não é? Vocês criaram, foi uns quantos EPs, o álbum, logo a seguir também em 2013 mais um EP, vocês fizeram, estavam aí sempre a dar forte, e desse primeiro álbum ainda fizeram também uma edição em 2013 com o livro e CD. Esse livro como é que era? Sim, foram vocês também que criaram esse livro? Ou sim, vocês? Isso foi uma altura em que também o CD já estava quase a esgotar e nós iríamos fazer uma segunda edição, mas depois pensámos, olha, porque é que não fazemos uma edição especial? Porque voltar a fazer novamente, já não sei se eram 300 ou 500, se calhar também é demais, vamos fazer aqui uma coisa limitada, mas diferente. E então fizemos uma edição limitada de 100 livros, que eram feitos aqui por um rapaz em Coimbra que na altura lançou também tinha assim uma pequena loja de artesanato, que fazia também cadernos personalizados, cozidos não era à mão, era à máquina, mas com uma máquina daquelas de costura tipo das antigas, cozia os livros e tal, fazia a capa e depois colocámos o CD lá numa certa forma no livrinho, e o livro tem as letras desenhadas pela Joana e com ilustrações da Joana, portanto está diferente do artwork do CD. Pois. E foi uma maneira de também criarmos uma espécie de um novo formato, que depois também foi um bocado no instante, foi logo tudo vendido. E quem tiver isso em casa são artigos de coleção. Não há de valer, mas são artigos de coleção. Exatamente. E pelo que aqui também fui vendo, vocês sempre de 2 em 2 anos têm estado sempre a lançar um álbum. Agora não sei se vocês estabeleceram isso mais ou menos sempre de 2 em 2 anos ou se vai acontecendo naturalmente. Ia acontecer naturalmente, depois a certa altura começámos a reparar que já se estava a tornar numa norma quase, porque era aquela coisa, imagina, tu lanças um álbum no ano, fazes uma digressão, concertos e tal, mais ou menos durante um ano e pouco, e depois pensas, ok, se calhar entretanto vão aparecendo músicas novas. Exato. Já está na altura de gravar um disco novo, e depois gravas um disco novo e voltas ao mesmo. E nós mantivemos sempre um bocado dentro dessa rotação, mais ou menos normal. A pandemia cortou-nos ali um bocadinho a média, porque depois o último que editámos, o último, exato, foi em 2023, que é o Ones and Zeros. Exatamente, mais recente. Senão, em teoria deveria ter sido em 2022, pronto, mas atrasou ali um bocadinho mais, porque a pandemia também trouxe no nosso caso, em termos só no que respeita a concertos e banda e discos, não trouxe nada de mal a pandemia, mas de facto também atrasou algumas coisas e fez com que o disco
que lançámos o último disco tenha sido em 2023. Exatamente, que vocês então têm lançado. Vocês agora no total já têm 6 álbuns, com este último que referenciaste agora em 2023, Ones and Zeros. E vocês também, nos outros álbuns anteriores, também lançaram, tanto em CD, menos alguns, como também em vinil, ou seja, outro formato diferente, também quiseram entrar também, não é? Já tinham cassete, CD, livro, agora pronto, vamos aí também um vinil também para não ficar mal. Sim. Porque aí foram todos, sim, agora os últimos todos, exatamente, foram tudo com... Só os primeiros 3 é que não tiveram vinil. Sim, o primeiro vinil que fizemos de longa duração foi em 2016. Exatamente. Que é o Let's Pretend the World Has Stopped. É isso. E fizemos isso em CD na altura, ainda a edição de autor nossa, porque concorremos a um apoio da GDA, da Fundação GDA, que nos deu um apoio que nos permitiu também editar em vinil, porque é muito mais caro. E depois, a partir do disco seguinte, continuámos a editar em vinil, porque a partir do disco seguinte as edições já foram feitas pela Lux Records, que é uma editora cá de Coimbra, cujo responsável máximo é fanático de discos e também de vinil, e também faz sempre questão de, não todas, mas boa parte das edições da sua editora também saem em vinil. E portanto nós mantivemos ainda bem que temos uma editora que quer editar-nos e que quer manter esta lógica de editar em vinil, que depois, entretanto, se veio a revelar, se continua a revelar uma boa estratégia, porque os discos realmente acabam por, se calhar, vender mais em vinil do que em CD atualmente. Pois é sempre diferente, é sempre um formato diferente, e também a nível de colecionismo, há muita gente que também gosta sempre de guardar o vinil, que é sempre um formato diferente. E já agora que falaste na editora, na Lux Records, como é que foi também essa mudança? Que vocês antes então estavam independentes, não era? Não tinham editora nenhuma, e como é que foi também depois essa mudança, e qual é que achas que é o aspecto também, se é de melhor ou pior, acredito que seja melhor, de teres então também uma editora? A mudança não foi enorme, e ainda bem, só por isso é que aceitamos, porque nós desde sempre nunca tivemos nenhuma, e acho que felizmente para nós, nunca tivemos nenhuma mudança radical assim do dia para a noite na nossa banda. As coisas foram sempre sendo graduais, a todos os níveis. E uma delas foi a mudança também para deixarmos de ser absolutamente independentes e autónomos, como fomos até 2018, e estarmos ligados a uma editora, neste caso, a Lux Records. Mas só aceitámos, e tivemos algumas propostas antes e abordagens de outras editoras e de coletivos, que gentilmente sempre recusámos, mas esta decidimos aceitar porque conhecíamos o Rui, conhecíamos a ética dele e o seu gosto pela música, sabíamos a liberdade total que dá aos músicos, e portanto sabíamos que seria apenas estarmos integrados num coletivo e numa plataforma que nos ia ajudar e que ia ser e que estava a querer convidar-nos e a chamar-nos para si, e nós não tínhamos razões para dizer que não, porque íamos continuar a controlar o tipo de música que fazemos, o artwork que editamos, os timings em que editamos, portanto iríamos continuar a trabalhar com pessoas da nossa cidade, não ia ser assim uma entidade distante em que aí tem que ir a uma reunião a Lisboa para reunir com as pessoas da editora. E portanto ia continuar a ser tudo mais ou menos igual, e por isso aceitámos, e ainda bem, porque acho que tanto para a editora também acho que foi bom, e para nós também ficámos com algumas coisas, também algum peso tirado de cima, em algumas coisas mais práticas no que toca a editar um disco, e pronto, é isso. Exato, também vocês agora já se conseguem focar mais ainda naquilo que é importante, não é, para vocês, que é criar a música e depois também os concertos e afins, não é? Então, tem mais liberdade agora para isso, também estar a fazer tudo, que é um bolo, e mesmo a nível de marketing também, acredito também a Lux Records também a nível de marketing também vos ajuda bastante também nisso. Sim. Isso é sempre muito importante também. Em relação agora ao último álbum, Ones and Zeros, queres-nos falar também um pouquinho desse último álbum que lançaram agora no ano passado, em 2023, queres-nos falar um pouquinho também do álbum? Creio que tem 10 músicas, não é?
pelo que estive a ver. Sim. Sim. Queres nos falar também um pouquinho da história desse álbum? Na verdade, o álbum tem 10 músicas. O CD e o vinil, ambos têm 10 músicas, mas há uma música extra que quem compre ou o CD ou o vinil tem lá um QR Code dentro que permite o download dessas 10 que estão lá anunciadas e mais uma extra que não está nas plataformas digitais, nem nunca vai estar. É um bónus. Para o pessoal também adquirir o álbum. É um bónus, sim. E esse álbum, lá está, ele demorou um bocadinho mais a sair, não só por causa da pandemia, e também porque nós, na verdade, durante a pandemia estivemos muito ocupados com concertos e a promover um disco que lançámos em 2020, precisamente em abril, no início da pandemia. Pois. Mas a verdade é que tocámos muito com esse disco, ele correu muito bem e nós quisemos dar tempo a esse disco de existir, já que estávamos numa situação assim um bocado incerta. E então começámos a preparar o seguinte, que foi o Ones and Zeros, um pouco mais tarde do que aquela rotação que falei há pouco. Isto por um lado. E por outro lado, nós queríamos fazer um disco, assumimos desde o início que queríamos fazer um disco realmente diferente de tudo o que tínhamos feito. Porque o Migrations de 2020, o tal que saiu no início da pandemia, mais ou menos serviu para também assinalar os nossos 10 anos de banda, que começou em 2010. E o próprio disco é uma espécie de revisitar algumas músicas antigas, tem músicas novas, mas também há um revisitar de músicas antigas, com novos arranjos e etc, novamente regravadas. E nós queríamos que aquilo fosse um fim de ciclo. E, portanto, para começar um ciclo novo, também tivemos que fazer coisas de maneira diferente, tivemos que experimentar coisas diferentes, fazer as coisas com mais tempo, porque era um disco que depois nós percebemos que podíamos fazer um disco conceptual, que teria que ter uma série de coisas a bater certo umas com as outras e coerentes entre si, na imagem, nos vídeos, nas letras, tudo isso. Por isso, esse processo todo junto tomou um bocadinho mais de tempo. E desembocou no Ones and Zeros, que era a tua pergunta, e que é um disco conceptual sobre uma série de opostos e de antagonismos da nossa vida atual, entre o virtual, o real, o digital e o analógico, o presencial e o metafísico. Pronto, e é por isso que a imagem toda é preto e branco, e é por isso que é os Ones and Zeros, que são os opostos, mas que ao mesmo tempo são coisas muito simples, elementares e básicas, mas que ao mesmo tempo são extremamente complexas, porque são os zeros e os uns que produzem todos os algoritmos e as computações todas e essas coisas todas. Portanto, tudo isto está misturado entre a distopia e a utopia, pronto, tudo isto, as letras e a imagem converge tudo para isto. E as letras não são... Cada uma das músicas é como se fosse um capítulo de um livro, mas não é por ordem, não é cronológico, não é uma história que é contada do início ao fim, mas é quase um mosaico que depois tu, no fim, podes somar daquelas personagens todas que andam ali nas músicas. Tal e qual, assim aqui é... Dá para ver que também já estive a ver um pouquinho também de alguns videoclipes, que é de facto tudo em preto e branco, como tu disseste. Vocês quiseram então aproveitar também essa parte para fazer mesmo tudo em preto e branco. E já agora, para falar em videoclipes também, como é que tem sido também a criação dos videoclipes? Vocês têm vários videoclipes, todos esses álbuns que já fizeram. Como é que foi também pôr atrás, à frente de uma câmara, depois para fazerem também os videoclipes? Que também inicialmente tem sido uma coisa um pouco diferente para vocês também, não é? Sim, também foi mais uma coisa que tivemos que ir aprendendo ou a fazer ou a estar presentes mediante os comandos de alguém que sabe fazer, porque ao início éramos nós mesmos que fazíamos. Depois os videoclipes começaram a ser aquilo que normalmente eram e que ainda são em boa parte, que é, ok, tens um disco, desse disco tens 2 ou 3 singles que depois passam na rádio ou que têm algum tipo de exposição mais forte, e são esses que têm um videoclipe associado à música. Pronto, e o que é que tu fazes? Pensas num conceito qualquer que em termos de cenário ou de storyline ou qualquer coisa esteja relacionado com a música, com o espírito da música, com a letra,
E foi isso que nós fomos fazendo ao longo dos anos, com vários discos e vários singles. No caso deste último álbum, fizemos diferente. Nós fizemos um vídeo para cada música. Porque como era um álbum conceptual, nós não queríamos, ok, então mas estamos aqui a fazer um álbum que é um todo e que é pensado do início ao fim e que é tudo, as peças se complementam todas e depois há 2 músicas que têm um vídeo e as outras 8 não têm, porque... Então, ao início parecia-nos um bocado um esforço e uma tarefa impossível, mas depois de alguma forma lá se tornou possível e a forma mais importante foi o facto do Tiago Cerveira, que é um excelente videógrafo e fotógrafo, ter embarcado connosco nesta ideia. E num fim de semana gravámos os 10 videoclipes. Fantástico. Fantástico. Porque na verdade... sido desgotante, não é? Foi se calhar muitas horas aí sempre a fazer, mas é fantástico. Em tão pouco tempo conseguimos fazer os 10. Aquilo foi 2 dias, tipo das 8 da manhã às 8 da noite, sábado e domingo. Mas também pensámos a coisa de forma a gravámos sempre nas mesmas instalações que nos foram cedidas aqui em Coimbra, em espaços diferentes, mas sempre um edifício antigo, em ruína, tudo a preto e branco, as próprias personagens, tal como nas letras, são personagens que se vão intercruzando, e portanto, imagina, não tínhamos que ter figurinos e cenários completamente diferentes para cada um dos 10 videoclipes. Portanto, também fazia sentido ser assim e era a única maneira também de ser viável ser assim. Exatamente. E depois, pronto, lá tudo junto fica uniformizado por causa de tudo isto. E ficaram fantásticos também os videoclipes. É de espantar, em tão pouco tempo conseguindo ter feito os 10. Isso é brutal, mesmo brutal. Quer dizer, no fim de semana foram gravados. Sim, filmados. Houve todo um trabalho. Claro. Há todo um trabalho para cada vídeo. Nós tínhamos, não tudo definido ao detalhe, não é, ao segundo, etc., mas tínhamos uma pequena narrativa para cada um. Tudo. E já tínhamos visitado o espaço, portanto tínhamos noção de onde é que íamos filmar o quê. Já havia um trabalho de casa feito, que senão chegar lá também sem saber o que é que havia de fazer aí, já nunca iria conseguir. Sim, já era só mesmo ir filmando e depois ir tentar aproveitar e cortar, já era diferente. Uma coisa também que temos aqui mesmo de realçar, que vocês foram considerados o melhor grupo português em Espanha. Agora, recentemente, ganharam o prémio FAM Cultura Popeye em Valência. Como é que foi também receber esse galardão? Acredito que tem sido especial, não é? Ainda por cima, no estrangeiro, em Espanha, não é? Isso é que é mais curioso. O nosso primeiro concerto em Espanha foi em 2012 e desde então, inicialmente assim de forma mais esporádica e depois com mais alguma consistência e com digressões de várias datas seguidas, fomos tocando um bocado por Espanha, quase toda a Espanha, mais na zona centro-norte, mas também já tocámos algumas vezes no sul e na Catalunha e por aí fora. E eventualmente esta associação que organiza estes prémios, pronto, que já são prémios que acho que foi a 17ª edição, que são prémios não só de música, mas são de cultura. Eles fazem um prémio anual, um evento anual, que dão prémios às áreas de teatro, literatura, jornalismo, dança, música e talvez mais uma ou outra que me esteja a escapar agora. E como são uma associação sediada ali na zona de Cáceres, pronto, que fica relativamente perto da fronteira com Portugal, eles têm uma certa ligação com Portugal e fizeram sempre esta extensão há um prémio para melhor grupo português de música, não é? E este ano calhou-nos a nós, pronto, eles contactaram-nos, já nos andavam a seguir há uns tempos, gostavam muito e que gostavam de nos oferecer o prémio, nós aceitámos, claro, e depois fomos até Valência. Neste caso o evento não foi em Cáceres, foi em Valência, e fomos lá receber e gravar uma canção que passou lá na televisão, no equivalente aqui à nossa RTP2, passou lá a gala e tal, e foi muito divertido ir lá fazer isso. Acredito que sim. E é sempre prestigiante também, pronto, e é sempre uma forma também sempre mais força depois para continuarem sempre ainda com mais vontade nessas situações, que é fantástico, e estão de parabéns. Agora, falando agora de concertos, acredito que vocês já têm uns quantos concertos, já sei aqui de um, que é no Luna Fest, agora no dia 7 de setembro,
também já falta pouco, estamos quase aí também, que vocês vão estar no Luna Fest aí em Coimbra, vão estar a jogar em casa, não é? Mas já tem também mais concertos agendados agora para breve, algo que também já posso ir dizendo, que se estiveres aí. Não, agora não temos muitos porque lá está, como o disco saiu em 2020, em abril, acho eu também. Nós desde então tivemos um ano e pouco, um ano e meio a tocar com bastante regularidade, incluindo em Espanha. Fomos 3 vezes a Espanha e fizemos uns 40 concertos nesse período de um ano. E portanto agora já estamos naquela fase em que vamos tocando só muito pontualmente e já estamos a preparar músicas novas para um eventual futuro disco. Já estamos um bocadinho nessa fase. Portanto, já não estamos naquela fase. Ano, não é? Já é o segundo ano, passado 2013, por isso aí provavelmente já estamos aqui à espera aí de alguma coisa em 2025. 2025 também que vai calhar nos 15 anos dos Birds R&D, não é? Não sei se vocês estão a pensar preparar alguma coisa também assim um pouco mais especial para comemorar essa data. Por acaso estamos, mas ainda não está anunciado. Mas como é em fevereiro que nós fazemos anos, vamos celebrar aqui em Coimbra em fevereiro de 2025. Isso está marcado. E será na altura do Dia dos Namorados, a 14, ou lá perto? Ou logo no início, não sabes? Por acaso é mais uma data, não é? Em fevereiro, por acaso é mais uma data também especial, por isso aí é que estou a perguntar. Sim, mas é antes disso, acho que é o dia 7 e 8, é o fim de semana anterior desse. Ok. Para o pessoal também se ir preparando logo também para fazer algumas coisas diferentes antes do Dia dos Namorados e depois pronto, já muito bom. E em relação agora ao próximo trabalho que vocês já estão a tentar desenvolver, o que é que já está a ser feito? Já criaram umas quantas músicas? Já tem alguma coisa feita, acredito? Sim, já criámos uma série de músicas e estamos agora um bocado naquela fase de perceber para onde é que as músicas vão, não é? Já temos uma série de esqueletos, uma série de ideias e estamos assim num trabalho de pré-produção de perceber de forma um bocadinho mais racional e menos instintiva para onde é que cada uma das músicas, para onde é que queremos que cada uma das músicas vá e depois também pensar no seu todo, ok, o que é que estas músicas vão ser no seu todo enquanto álbum. Portanto, estamos assim numa fase de ir gravando umas coisinhas, mas também ir ouvindo, ir analisando, ir pensando, sem grande pressão. Agora também não temos... Antigamente tínhamos muito aquela urgência de, lá está, lançar, gravar, fazer, tocar. Exato. Pronto, 15 anos depois já estamos assim um bocadinho mais, ok, vamos fazer as coisas um bocadinho mais de calma, também estamos mais velhos, temos também... parece que não, mas antigamente acho que tínhamos um bocadinho mais tempo do que temos agora, mais tempo livre, que servia também para a banda. E então vamos as coisas sem pelo menos nesta fase inicial de criação, sem grandes prazos. Depois, a partir dessa altura, temos que definir esses prazos e eles serem cumpridos, que é para as coisas também correrem bem. Exato. Mas nesta fase ainda não. Ok. E por falar em prazos, já tem, não sei se vocês vão lançar depois o 7º álbum logo no conjunto todo, ou se vão começar também a lançar depois um ou outro single antes do álbum. Não sei se já definiram, não sabem. Também não sei, o normal seria isso, lançar um single ou dois antes do álbum. Pode ser que entretanto é tudo incerto ainda, uma forma diferente de fazer isso, ainda não sei. Ok, muito bom. Olha, para quem mas até antes de seguir nas redes sociais, uma coisa que quase esqueci de perguntar, 2 coisas, entretanto. Birds Are Indie, o nome da banda, porquê Birds Are Indie? Tem alguma história por trás também do nome da banda? Ou como é que apareceu? Opa, isso é uma espécie de uma piada, de uma conversa que eu e a Joana um dia tivemos e que chegámos a uma conclusão definitiva de que a única coisa indie que existe no mundo são os pássaros. E portanto não venham cá com música indie, óculos indie, sapatilhas indie, filmes indie. Pronto, o indie já estava, isto em 2010, não é? Já estava tão gasto, ou a começar a ficar gasto, que nós ironizámos sobre isso, dizendo não. Tipo, só os pássaros é que são indie. Mas depois acabámos por, de forma um bocado inadvertida,
colocar esse rótulo indie no próprio nome da nossa Tal e banda. qual, tal e qual. E, portanto, seja lá o que isso significasse na altura e seja lá o que isso significa agora, está no nome da nossa banda. Mas pronto, a maior parte das pessoas também acaba por dizer, os Birds são os Birds, não sei quem, pronto. E depois, mas depois também dizem, mas vocês são indie. E é verdade, nós começámos numa lógica muito indie, de do it yourself, de dependermos só de nós, aprendermos a fazer pelos nossos próprios meios, com os círculos de amigos e pessoas conhecidas que se iam cruzando connosco. Portanto, a lógica foi essa. Só que depois nós ironizámos por causa do rótulo, a coisa do rótulo, não é? Claro. É um bocado como há aquela banda que é os Eagles of Death Metal, né? Também, o nome deles também surgiu, uma vez vi uma entrevista deles, também surgiu uma entrevista qualquer, uma ironia qualquer sobre isso, que alguém dizia, vocês são como os Eagles, mas é assim mais pesado, é como se fossem os Eagles do Death Metal. E eles, então vai ser esse o nome da banda, os Eagles of Death Metal, se é isso que nos define, é uma boa definição para nós. Muito bom. Foi uma coisa parecida. Muito bom, muito bem. Tem essa história aí por trás. E também outra pergunta que me esqueci também agora de perguntar: vocês só cantam em inglês, não é? Foi algo também que vocês definiram logo de início? Vai ser só em inglês ou também há sempre uma porta aberta depois para outra língua, português ou outra que seja? Porta aberta existe sempre, não fechamos portas, mas fizemos assim porque foi assim que nos saiu naturalmente. A música que nós ouvimos desde miúdos até hoje, a grande maioria é cantada em inglês, é inglesa ou americana ou canadiana ou australiana. Isso não tem nada nem de melhor nem de pior em relação a quem sempre ouviu música portuguesa cantada em português, que eu também ouço e também gosto alguma, mas simplesmente não foi essa a nossa escola, digamos, musical. É como se alguém tivesse andado no colégio alemão a aprender alemão sempre e depois agora o obrigassem a fazer redações em francês. Não ia resultar. E para nós, ouvir e cantar música sempre significou cantar e escrever em inglês. E isso não é nenhuma reação contra o português, ou achar que o português é fuleiro, ou que o português não serve enquanto língua para a música. Não é nada disso, é simplesmente porque é que escolhemos tocar guitarras e não violino? A língua é apenas uma ferramenta, é uma expressão, é uma ferramenta para tu te expressares artisticamente. Podia ter sido em francês, podia ter sido com violinos, podia ter sido só eu, em vez de sermos três. Podiam ser, em vez de ser canções, podiam ter sido canções instrumentais, sem letra, sem música. A língua é só uma ferramenta, como qualquer outra, para tu te exprimires artisticamente e musicalmente. Tal e qual, tal e qual. Sei que agora está cada vez mais, pode-se dizer na moda, não sei, cada vez mais comum cantar-se em português e até ir buscar as raízes tradicionais portuguesas, os instrumentos. Sim, há muitas bandas agora, sim. Tudo bem, não vejo problema nenhum com isso. Enquanto as pessoas acharem que isso é o que as representa e que isso é honesto para aquilo que elas sentem e querem transmitir enquanto artistas, está tudo ótimo. Desde que também me deixem continuar a fazer o que eu quero. Claro. E sim, há sempre espaço para tudo. O mundo é muito grande, há muita gente, há sempre espaço para todos os gostos e para tudo aquilo que as pessoas querem ouvir e fazer. Em relação então agora assim às redes sociais, para quem vos quiser seguir, queres dizer também onde é que vos podem ir seguindo e depois também adquirir as músicas e até os CDs e afins que vocês tenham? As redes sociais que nós temos e que gerimos assim mais regularmente é o Facebook e o Instagram. Também temos um X, né, que chama-se agora X, mas também não usamos muito. E acho que será isso. Temos um site e temos os nossos discos todos estão no Bandcamp. Claro que também estão no Spotify, naquelas coisas todas, no Tidal, no iTunes, essas coisas todas. Mas no Bandcamp é mesmo gerido por nós. É mais bonitinho, tem lá as letras, dá para comprar discos também através de lá, seja em formato digital, seja em formato físico, e é ali assim uma espécie de zona
de discografia oficial, tudo uniformizado por nós num só sítio, é o Bandcamp. Muito bom, muito bom. E depois também quem quiser adquirir presencialmente, também nos concertos, vocês também têm sempre ou quase sempre, não sei se agora no Luna Fest, que agora no dia 7, que é o próximo concerto, se também vão ter lá o merch depois para o pessoal poder adquirir, que é um festival, vejo que pode ser diferente. Eu acho que vai haver lá, quase certeza, uma banca a vender, e até é possível que seja o Rui da própria Lux Records que vai lá estar. Quando é em festivais nós não costumamos, quando é no final dos concertos normais, em salas e tal, somos nós próprios que vendemos os discos, estamos lá ao lado e falamos com as pessoas e assinamos e tal. Nos festivais é sempre um bocadinho mais difícil ou impossível essa logística, mas haverá lá discos para quem lá vai, certamente. E também basta por mandar-nos uma mensagem por qualquer uma das redes ou por e-mail e os discos chegam à vossa casa, e já fazemos isso há muitos anos e os CTT nunca nos deixaram ficar mal. Pronto, impecável. Desde que haja vontade, não é? Isso aí tudo se consegue, isso é mesmo assim. Olha, Jerónimo, muito obrigado então por esse momento, por essa conversa, e muita sorte agora para a criação do 7º álbum e dessa, podemos dizer, comemoração especial depois dos 15 anos, que já está quase a chegar também a esses 15 anos, que será mais um marco para os Birds Are Indie, por fortalecer ainda mais a banda. Olha, muito obrigado por esse momento. E caríssimo ouvinte da Rádio Alta Tensão, também muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir a nossa conversa, e continuo porque vamos agora ouvir algumas músicas dos Birds Are Indie. Muito obrigado então, e bem-ajam.